Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos acompanhado as diversas deficiências que existem na pessoa humana e cada uma delas tem a sua especificidade. Mas tem uma em particular que a gente chama de deficiência invisível, que é a surdez. Por quê? O surdo não é identificado no público em geral, ele não é identificado na rua, na sociedade, como uma pessoa com deficiência. Ele mantém o aspecto físico totalmente preservado, mas não tem a audição. E isso causa um problema para ele diferente das outras deficiências. O problema da abordagem, o problema da comunicação, o problema da integração social. Para falar sobre esses problemas, falar sobre a evolução da pessoa surda no meio social e o que as escolas estão fazendo para melhorar isso, nós vamos conversar com a diretora pedagógica do Instituto Santa Terezinha de São Paulo, que é o Instituto Novíssimo, recém-criado. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Roberto. É um prazer estar aqui. Instituto Novíssimo. Novíssimo, ele só tem 88 anos de existência. Foi criado em 1929. Por duas irmãs, duas freiras, calvarianas, que tinham como mentora a Santa Terezinha. Então, por isso o nome Instituto Santa Terezinha. Eu fiz essa introdução da questão da deficiência invisível para a gente falar exatamente isso. Tem 88 anos de existência o Instituto Santa Terezinha, então nós vamos falar sobre toda a evolução de ensino e tirar esse lado, né, da pessoa com deficiência e todo o trabalho que vocês tiveram em aprimorar os conhecimentos e aprimorar os ensinamentos, acompanhar a evolução dos tempos, com tudo isso para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Quando vocês começaram lá em 1929, não existia Libras. Não existia Libras, não. Então, o ensinamento era um ensinamento assim, quase que de forçar a pessoa a entrar numa sociedade a qual ela não pertencia. Exatamente. A filosofia da época era o oralismo, né? Então, os surdos, na verdade, eles eram obrigados a falar. Então, era uma época muito dura, porque até mãos amarradas atrás das cadeiras eles tinham, né, para obrigar o surdo a falar. Então foi uma época muito triste, mas ela fez parte da história e fez parte da evolução, né? A partir desse momento, obviamente, com todas as questões técnicas vindo, com toda a história, com tudo isso foi evoluindo, com todas as pesquisas na área, né? Isso tudo foi evoluindo. Então passou-se de um oralismo para um bimodalismo, para uma comunicação total. Então, dentro da história da surdez, existem várias vertentes de trabalho que são desenvolvidos na linha pedagógica, né? Nossa, Andréa, você falando isso para mim, me lembra um programa que eu fiz agora recentemente sobre uma questão do circo. E eu estava comentando o seguinte, que eu sou um eterno otimista. Eu acho que o mundo evolui para melhor sempre. Eu não acredito na ideia do pessimista de que o mundo está chegando, a minha mãe fala, o mundo é final dos tempos, está final dos tempos, que o mundo está acabando, que o mundo está indo para um caminho sem retorno. Não, eu acredito que o mundo está caminhando para um caminho sem retorno sim, mas evolutivo. Né? Ele está melhorando sempre. E a gente estava falando a respeito do circo. O circo, uma das instituições artísticas, uma das expressões artísticas mais velhas do mundo, né? Judiou muito de pessoas e animais no decorrer da sua história, né? Explorava os animais de uma forma super agressiva, maltratava e explorava os seres humanos que tivessem algum tipo de deficiência, principalmente as deficiências físicas. E o surdo foi explorado, o cego foi explorado, o anão foi explorado, os corcundas foram explorados, né? As pessoas que tinham deficiência física assim aparente, né? Foram explorados. E hoje o circo tem um respeito muito grande, com exceção de alguns ainda, né? Porque a evolução não é assim, generalizada, de um dia para o outro e não é junto, não é em conjunto, evolui um, depois o outro segue e assim por diante. E você falando que no início os surdos tinham até as suas mãos amarradas, porque diz na semiótica que a nossa comunicação tem que ser feita pelo corpo inteiro, né? Pela expressão dos olhos, pela expressão da boca, pelo movimento das mãos, italiano que eu diga. A gente fala praticamente com as mãos. Então você imagina a judiação
E não era só isso, na escola tinha palmatória para as pessoas, tinha joelho no milho. As pessoas dessa época, eu estou contando tudo isso para te perguntar, as pessoas dessa época não se sentiam culpadas? Não creio, porque era a filosofia da época. É isso que você está falando, é a evolução histórica, né? São as crenças que as pessoas têm. Aquilo que era feito naquele determinado período histórico era o que era o correto para a época. Então eu, pessoalmente, não penso que as pessoas já tinham culpa com relação a isso. Porque hoje nós temos um sentimento assim de não maltratar o próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Isso não é uma questão bíblica, nem questão religiosa, básica, não, é uma questão social, uma questão filosófica. Tem que amar ao próximo como você se ama. Isso faz com que o mundo evolua. Então aí você não consegue se colocar naquela condição lá de 1930, 1931, onde você amarrava, onde você batia, onde você judiava, onde você, sei lá, dava tapa na orelha para ver se desentupia o ouvido do surdo. Eu estou fazendo um absurdo aqui, tá? Mas as pessoas sentiam dó. É difícil para você falar, mas eu creio que assim, era realmente a questão da época, né? Aquilo era o que era correto educacionalmente na época. A palmatória é daquela época. O ajoelhar no milho, ele é daquela época. Então os castigos talvez fossem infringidos como uma forma de educar. Muito difícil a gente responder, né, na consciência da época. Mas eu creio que é por esse caminho. Né? Não creio que houvesse na época uma culpabilidade com relação àquilo que se estava. Era a forma de educar. Era a forma de educar. Era as ferramentas. Era em benefício, acreditava-se que era em benefício do surdo. Sim, tinha um objetivo final. Tinha um objetivo de desenvolver a fala. E as ferramentas eram rudimentares. Exatamente. Não dava para trabalhar de outra forma. Não dava para trabalhar de outra forma, exatamente. Mas os percalços vêm, mas a evolução também veio. Quando que você percebe que essa forma de ensinar, essa forma de trazer o surdo para o meio social começou a evoluir realmente com uma aceleração grande? Eu acho que desde sempre, tudo evolui e tudo é processo. Né? Na educação como forma geral, a entrada da LDB vem contribuir bastante nesse aspecto. Né? Então, a normatização da educação. Por um lado é legal, por outro lado nem tanto, há controvérsias, mas houve uma regra a ser seguida, né? Um esquema a ser seguido. E a partir daí houve essa ampliação toda. Eu acho que a luta do surdo, desde sempre ela houve, na história toda com representantes, desde na França até hoje, com os direitos da Libras legalizado como um idioma, enfim. Esse processo desde sempre ele aconteceu. Você acha que a instituição da Libras, a legalização da Libras, foi em 2002, né, como você estava falando, ela deu um pulo, um salto enorme para a história do surdo? Deu, porque como todo o processo, ela vem também obrigar as instituições a, vamos dizer, correr atrás do prejuízo. E ele começou a se comunicar melhor? Não foi o evento da Libras que fez com que o surdo começasse a se comunicar melhor. O evento da Libras, ele permitiu uma acessibilidade maior, porque obrigou o evento da Libras como uma língua oficial, ele institui que todas as instituições agora tenham alguma pessoa que possa se comunicar surdo, por exemplo. Instituições públicas, instituições de ensino privada, todo e qualquer lugar. Hoje nós temos aí vários aplicativos de celular, inclusive, que dão esse acesso ao surdo. Nós temos um Poupatempo, um metrô de São Paulo, que estão completamente acessíveis. Central de Libras da Prefeitura de São Paulo. Central de Libras da Prefeitura de São Paulo, que tem um aplicativo maravilhoso. Começa a fazer com que eles tenham uma penetração mundial. Mundial, exatamente. Mas você vê que coisa interessante. Tudo que é um avanço, existe o lado colateral, né? Sim, o efeito colateral. O efeito colateral. Na instituição da Libras, da língua brasileira de sinais, inclusive é bom que se deixe claro isso, que no Brasil todo mundo acha que nós só temos uma língua oficial, que é o português. Em vários países do mundo existem várias línguas oficiais, né? O Canadá tem francês, inglês e aí vai por diante. O Brasil, todo mundo acha que é só o português. Isso não é verdade. Nós temos duas línguas oficiais.
É o português e a Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais. Bom, a partir da instituição da Libras, você não acha que começou a surgir guetos? Por quê? Porque as pessoas ouvintes não se entusiasmavam, não quiseram, não tiveram nenhuma vontade de aprender Libras. Então os surdos começaram a se juntar em grupos que ali se comunicavam entre eles uma linguagem comum. Como se, por exemplo, coreanos chegam no Brasil e de repente eles se juntam num bairro ou vão montar lojas no mesmo lugar porque eles se comunicam, porque eles não conhecem a língua do país. Não começou a haver essa separação? Isso não ocorreu a partir do evento da Libras como idioma. Isso historicamente. Desde sempre eles se separavam. Historicamente eles se separavam. Mais ainda antigamente. Né? Na época da fundação, você não pensa, eles ficavam no grupo deles, entre eles era Libras, era o gestual. A partir do momento que entravam na sala de aula, aí era a oralização, mas entre eles, desde sempre. Eles se dividem, eu creio que até pela questão do não poder interagir na linguagem que é natural deles dentro de sala de aula, é que houve a criação desde lá de trás desses guetos. Então é bom que se deixe claro que a língua de Libras foi oficializada em 2002, mas eles já conversavam com o movimento Libras, das mãos desde sempre. Eu não vou recordar agora o ano, mas o padre, o Lepé, um francês, que foi o precursor da língua de sinais. Né? Ele era um professor, teve um aluno surdo e ele se interessou pela coisa e ele que desenvolveu essa questão que hoje é a Libras ou a língua de sinais. Ok, nós estamos conversando com a Andréa Basti, que é diretora pedagógica do Instituto Santa Terezinha de São Paulo, e nós estamos conversando sobre a história da evolução da pessoa com deficiência surda. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a diretora pedagógica do Instituto Santa Terezinha, a Andréa Basti. Ela estava comentando conosco sobre a história do surdo, a sua evolução, os seus sofrimentos lá atrás, na década de 20, década de 10, o sofrimento que não só os surdos tinham, mas todas as pessoas tinham, um sofrimento mais agudo, né, no aprendizado. E essa evolução veio até agora no sistema atual que respeita a pessoa, o que ela é e como ela é, respeita o seu tempo de aprendizado. E hoje nós vamos falar um pouquinho, agora no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre o Instituto Santa Terezinha, essa evolução, como é o método hoje, onde eles estão e como que as pessoas se formam lá dentro, se entram dentro da sociedade com um aprendizado adquirido lá. Diretora Andréa, o Instituto Santa Terezinha fica em que lugar? Fica na rua Jaguari, 474A, no Bosque da Saúde. E ela veio para cá desde a década de 30. Exato. A primeira escola fundada foi em Campinas, tá? Pelas irmãs que eu te comentei. E uns anos depois eles vieram para São Paulo, justamente porque a demanda maior no atendimento de surdos era em São Paulo. O Instituto Santa Terezinha hoje ele tem quantos alunos? 54 alunos. 54 alunos. É um Todos instituto relativamente pequeno. Uhum. Todos no ensino médio. Todos no Vocês ensino não pegam crianças no ensino primário? Não. Até 3 anos atrás nós ainda tínhamos o ciclo 2. De quinta a oitava série na época, então, mas né? as crianças então já têm que vir com certo aprendizado. Sim, nós recebemos a demanda de alunos de todas as escolas municipais, que já conhecem estaduais, Libras, que já conhecem Libras. Labial, como é que é? A leitura labial. Leitura labial. Que alguns têm a leitura labial. Vocês aceitam crianças que não tenham surdez, crianças que não sejam surdas? Não, é uma escola especial só para surdos. Só para surdos. Nós atendemos algumas outras deficiências associadas, mas ele tem que ser, o aluno tem que ser surdo. Então vocês atendem jovens, exato, adolescentes. Eles saem de lá prontos para a faculdade? Isso é o que se pretende. Certo, eles esse período fazem é o colegial. Que a gente, exatamente, a gente prepara justamente para, nós seguimos um currículo regular, um currículo comum, até da rede estadual de ensino, com todos os conteúdos, com todas as disciplinas, é um currículo normal, comum,
E é reconhecido pelo MEC como reconhecido escola... pelo MEC, sim, como normal, uma escola colegial. de ensino médio. Tá? E a gente realmente prepara para a questão das provas do Enem, para o ingresso numa universidade, no mercado de trabalho. Como você tem técnicos. visto a evolução desses alunos que saem da instituição Santa Terezinha, quando eles entram para a faculdade, eles enfrentam algum tipo de dificuldade por causa da diversidade que a faculdade oferece? Isso é bem relativo, porque hoje, em detrimento da lei de Libras, né, todas as universidades são obrigadas a ter pelo menos um intérprete de Libras em sala. Então, garantir que a comunicação seja feita, seja passada para esse... Eu disse o relacionamento social dele dentro da faculdade, ou seja, se relacionar com os alunos de uma forma geral. Porque a comunicação do professor com ele e ele com o professor, tudo bem, a lei garante que se tenha, apesar de que não é cumprido. Exato, certo? em alguns casos não. Mas a lei garante que existe. Eu estou falando do relacionamento dele, de vez em quando eles não voltam lá, não dão uma reclamadinha. Sempre, sempre. O bom filho a casa torna sempre, né? Mesmo porque é uma estrutura especial. Né? Eles estão ali entre eles, com um professorado que garante totalmente a aprendizagem deles, porque são profissionais gabaritados dentro da Libras, né? Então são pessoas totalmente fluentes na linguagem de sinais. Então eles saem dali para o mundão lá fora. Né? Para entrar no Instituto Santa Terezinha, a pessoa pode procurar vocês sem ser indicado por uma escola? Pode. Ele terminou o ginásio, terminou o primeiro grau. Ele pode ir lá e falar, olha, eu queria me matricular aqui. Como que faz isso? Vai pelo site? Ele pode pelo site, pode ligar para a gente, pode aparecer marcar lá. uma entrevista? Pode aparecer lá. Qualquer época do ano? Qualquer época do ano. Bom, se você quiser conhecer o Instituto Santa Terezinha, você pode entrar no site www.institutosantaterezinha.org.br ou ligar no telefone 5581-8084. Você, familiar de alguma pessoa com deficiência, a surdez, pode procurar o Instituto Santa Terezinha e conhecer um pouco mais, com profundidade, o sistema de ensino e como se matricular nesse instituto. Nós trouxemos a Hanna aqui, certo? Que foi uma aluna do instituto. Quanto tempo ela ficou como aluna? Ela começou no instituto com um mês? Com um mês de idade. No tempo que ela ingressou, pegava as crianças. Nós tínhamos o período integral, era educação precoce. Passou a vida inteira? Até 16 anos. Até os 16 anos. E hoje ela faz o que no instituto? Ela ensina professores, ela é professora de Libras. Professora de Libras. E ela ensina pessoas ouvintes. Bom, a pergunta que eu vou fazer é quase que óbvia, né? Se ela voltou para o instituto e hoje é professora, gostou de ser aluna? Amo. Ensinou tudo o que eu sei. Ela é muito feliz por ter aprendido, ela evoluiu muito dentro do Instituto. E hoje gosta de trabalhar lá como professora também? Hoje ela é muito feliz naquilo que ela faz. Quando os alunos chegam, os alunos ouvintes, ela fica ansiosa para querer ensinar. E dentro da matéria dela, por exemplo, Libras, ela só ensina a comunicação ou tem alguma outra matéria junto? Geografia, matemática, português? Não. Só a tradução? É própria da Libras, a comunicação em Libras. É um curso de Libras que ela dá. Eles aprendem os sinais. Trabalha em 2 períodos? Ela começa de manhã até à tarde, o dia todo. Como que ela vê a evolução dos alunos? Eles aprendem Libras rapidamente ou tem um trabalho enorme, assim como no caso, por exemplo, do inglês? Tem pessoas que têm uma facilidade enorme, vendo filme aprende inglês, outros ficam na escola 20 anos e não aprendem inglês. Libras tem esse tipo de dificuldade?
ela vê nos alunos, se eles têm o interesse, eles vão rápido. E se eles têm a dificuldade, ela vai auxiliando a desenvolver. Ela não deixa de lado o aluno. Isso ela vai, insiste, tem paciência e vai levando. Eu ia perguntar isso. Levando. Tem aqueles que não vale a pena? Não adianta continuar porque não vai dar? Você fala... Não, nunca. Então, ela tem que ter a paciência. Isso faz parte do profissional dela. Ela tem que ter a paciência para ajudar esse Ela é uma professora remunerada? Sim, ela é uma professora remunerada. Todos os professores são remunerados? Todos têm. Os professores que não são surdos, que não fazem libras, que dão português, inglês, matemática, todos são remunerados? Uhum. Então, não é uma instituição assim, só com voluntários. Isso significa que tem um custo enorme. Quem banca o custo do Instituto Santa Terezinha? O Instituto Santa Terezinha é uma escola filantrópica, tá? Ela é mantida pelas Irmãs Calvarianas. Então, uma parte da verba, ela vem da locação de alguns imóveis que as irmãs constituíram no longo dos 88 anos. E nós nos sustentamos através de eventos na escola. Então, nós temos 2 eventos bem grandes durante o ano, que um é a Festa Junina, todo mês de junho, que ela chega a ter a participação de 1.500 a 2.000 pessoas surdas, né? Vem pessoas do Brasil inteiro para essa festa. E uma ação beneficente que ocorre normalmente em outubro. Obviamente, nessa nova gestão do Instituto... Então, vocês não dependem de doações? Temos também doações, parcerias com convênios, né? Com órgãos públicos. Estamos na batalha dessas parcerias ainda, né? Algum tempo atrás houve, hoje já não há mais, então nós estamos em busca dessas parcerias e é dessa forma que o Instituto se sustenta. As aptidões dos alunos lá, vocês percebem, assim, eles deixam claro, por exemplo, numa escola normal, de colegial, seja numa escola pública, uma escola particular, os alunos do 2º, 3º ano já começam a se movimentar com relação a carreiras, né? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser pedagogo, eu quero ser físico e aí por diante. No meio deles existe essa ansiedade, essa forma de querer da mesma forma, do mesmo jeito. Eles pensam na dificuldade de comunicação que eles vão ter dentro de cada área, isso pesa na escolha da profissão? Pesa, com certeza pesa. E aí nós temos até um projeto dentro da escola que trabalha justamente essa questão do direcionamento das aptidões. É um projeto que nós temos junto com o setor de psicologia que trabalha essa questão da orientação vocacional. Tá? Então, eles têm, principalmente quando chega no 3º ano, o foco todo é voltado para ir depois. O que eu vou fazer? Um psicólogo ajuda na escolha de carreiras? Ajuda. E coloca para eles, olha, você tem esta dificuldade, essa carreira vai te oferecer uma dificuldade maior. Na verdade, eles mesmos, através do processo, da forma como é conduzido o projeto, eles mesmos chegam à conclusão. Ninguém aponta, você tem essa dificuldade. Mercado de trabalho, eles vão normalmente? Eles vão, atualmente, a maior demanda se encaixa no mercado de trabalho através da lei de cotas. A maior parte? A maior parte. As da lei de cotas ou então do jovem aprendiz pela faixa etária, né? As empresas estão aceitando normalmente, estão trabalhando com isso? Vocês verificam dentro da empresa se ele está sendo respeitado, tem uma evolução de carreira? Na verdade, o que a gente busca são parceiros que já tenham dentro da sua própria organização esse procedimento de acompanhamento. Um clima organizacional que faça o acompanhamento dele lá, que não é só o cumprimento da lei de cotas. Ele coloca o adolescente no mercado de trabalho e ele fica lá sem nenhuma assessoria. Então, os parceiros que nós trazemos para dentro do Instituto, no sentido de encaminhamento para o mercado de trabalho, são parceiros que já têm na sua estrutura instituídos essa questão do acompanhamento lá no local de trabalho. Então, mais uma vez, se você quiser ser um parceiro do Instituto Santa Terezinha e quiser contratar alunos de lá para a sua empresa, para o trabalho na sua empresa, você pode entrar no site www.institutosantaterezinha.org.br ou comunicar diretamente com eles pelo 5581-8084. Lembrando que o DDD é 11. Agradeço bastante a Andréa Basti, que esteve aqui conosco, diretora pedagógica do Instituto, pelas informações que trouxe para a gente sobre a vida do surdo. Agradeço a Hannah Rita, que mostrou satisfação de trabalhar e estudar no Instituto.
E nós agradecemos ao Instituto por existir. Nossa, nós é que agradecemos a oportunidade, Roberto, foi um prazer imenso estar aqui e poder divulgar um pouquinho mais do que a gente faz lá no Instituto. Obrigada de coração. E nós agradecemos a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.